Olá pessoal, eu me chamo Éder. Olá pessoal, eu me chamo Éder e hoje é difícil. Bom, olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Éder. Vocês estão acostumados a me verem aqui fazendo a abertura aqui do vídeo, falando sobre o resumo de algum livro, afinal de contas este é o tema aqui do nosso canal, mas já tem alguns dias que eu venho sentindo no meu coração um chamado para fazer um desabafo aqui para vocês, para contar um pouco da minha história aqui para vocês e que essa história alcance mentes e corações pelo Brasil ou quem sabe pelo mundo afora. Comentar sobre uma doença que devasta milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora, uma doença que mata silenciosamente, uma doença que age não só na calada da noite, mas também nas madrugadas, nas manhãs de segunda-feira, nas tardes de quarta-feira, nas noites de sexta-feira e por aí vai. É uma doença silenciosa, é uma doença de autodestruição, é uma doença que faz a sua mãe chorar do outro lado, no quarto dela, enquanto você se autodestrói, enquanto você se mutila, enquanto você acaba com a sua vida ali. Isso quando você faz dentro de casa. Isso quando você não comete algo pior, que é fazer na rua, ou talvez, quem sabe, colocar a vida de pessoas em risco. Graças a Deus eu tenho minha consciência tranquila em relação a isso. Mas o alcoolismo que me dominou durante muito tempo, mais precisamente dos meus 17 anos, jovem, né? Até os meus 36 anos de idade, o alcoolismo, ele deixou várias páginas em branco na minha vida. Durante todo esse período que eu usei álcool, eu levava uma rotina aparentemente normal. Eu trabalhava, eu tinha pessoas ao meu redor, eu tive casamentos, mas eu nunca deixei, durante todo esse tempo, de fazer uso do álcool, seja durante a semana, na parte da noite, usá-lo como um calmante para que eu pudesse dormir, e ficava ansioso, esperando o próximo final de semana para poder usá-lo durante o dia todo. Me sentia bem com aquilo, me sentia entorpecido. Mal sabia eu que os anos iriam passar e eu jamais poderia imaginar que aquilo ia deixar um rastro de destruição na minha vida. E quando eu falo em destruição, pessoal, não necessariamente uma coisa assim da qual você colhe prejuízos materiais ou prejuízos com outras pessoas ou coisas de ordem criminal. Não é nada disso. Não precisa necessariamente chegar a esse ponto.
Mas se chegar, isso é um grave, isso é um alerta grave para você. Se você está aí à margem da lei, se você está colocando vida de pessoas em risco, isso é muito grave. Então, dessa forma, você precisa, antes de mais nada, procurar ajuda para que você não coloque somente a sua vida em risco, mas também a de outras pessoas, as que estão ao seu redor, aquelas pessoas que te amam, aquelas pessoas que querem o seu bem. E no meu caso, eu estava fazendo mal a mim mesmo. Mas a gente sabe que não é assim, que nunca é assim. A gente sabe que quando a gente traz essa maldição do álcool para a nossa vida, quando a gente deixa nossas garrafas escondidas no guarda-roupa ou escondidas atrás do liquidificador que fica lá na cozinha, e a gente toma ali o nosso trago por várias vezes durante o dia, a gente faz mal sim. Faz mal para uma esposa, a gente faz mal para uma mãe, para um pai, para uns irmãos que com seus olhares ficam vendo aquilo ali de uma forma piedosa, de uma forma impotente, não podem fazer nada, porque a pessoa está ali entregue àquele vício. A pessoa está fraca, a pessoa está debilitada. Quanto mais o tempo passa, mais a pessoa se afoga naquele vício. E eu digo para vocês com total propriedade: gente, parem enquanto é tempo. Se você tiver uma oportunidade de dar ouvidos ao teu poder superior, independente do nome que você dê a ele, independente da religião que você siga, não estamos falando aqui de religião, estamos falando de espiritualidade. Um dos meios dos quais eu consegui vencer essa batalha, esse duelo contra o mal, foi entregando a minha vida nas mãos do meu poder superior. Foi assumindo para mim mesmo que eu era impotente perante a minha doença, essa doença maldita que estava me destruindo dia após dia. Essa doença maldita que me consumiu por quase 20 anos, que deixou muitas falhas, muitas lacunas em branco na minha vida. Aos finais de semana eu achava que era só álcool e bebedeira. Eu fui um pai omisso muitas vezes. Eu deixei de ser um pai presente, de levar minha filha para passear, para tomar sorvete na praia, na praça, para dar uma volta no parque, para passear com ela por várias vezes, porque eu estava embriagado. Eu deixei de ajudar várias vezes minha mãe dentro de casa, porque eu estava embriagado, porque eu estava deitado na minha cama, enquanto na época que eu ainda tinha cama, porque depois de um certo tempo eu só passei a ter um colchão. Eu tinha os papelões e tinha um colchão fininho assim. Eu cheguei a esse ponto, mas não por pobreza extrema, mas sim porque quando você está derrotado ali pelo álcool, para você tanto faz se você está dormindo no concreto duro, se você está dormindo diretamente no piso, se você está dormindo em cima de alguns jornais estendidos, para você tanto faz. A questão não é essa. Você se entrega, você torna-se um derrotado. É isso que é. Você que é escravo do álcool, você é um derrotado. O meu apelo aqui para você, antes de começar um pouquinho a falar da minha história de superação, eu quero falar para vocês de quando eu estava no fundo do poço, de toda a minha queda. Quando eu despenquei de cima do poço, quando várias pessoas tentaram estender a mão para mim e eu não quis. Todo alcoólatra é mentiroso, todo alcoólatra é manipulador, todo alcoólatra é egoísta, ele é narcisista, ele se acha dono da razão. Ele não deixa que ninguém aponte o dedo para ele. Todo alcoólatra é assim. Ele nunca está errado. As pessoas que estão ao redor dele sempre estão erradas, mas ele não. Ele é a pessoa certa, porque ele não admite que ninguém aponte o dedo para a ferida dele. Ele, com a mente entorpecida, ele não é capaz de ter a humildade necessária para admitir e aceitar que ele perdeu, que a vida dele está entregue, que é o maligno quem conduz a vida dele, que ele jaz no maligno, mas ele não vê isso.
Quantas lágrimas eu já não ouvi a minha mãe derramando. O quarto dela era ao lado do meu quarto, numa outra casa que nós morávamos. Quando eu tinha 35 anos de idade, eu pedi demissão de um emprego e fiquei dos 35 até os 36 anos de idade, que foi do ano de 2000 e 2016 e 2017. Eu fiquei 1 ano dentro de casa, num estado lastimável, num estado depressivo, num estado deprimente, deplorável. 1 ano praticamente trancado no quarto, só fazendo uso de álcool, só fazendo uso de bebida forte. Eu ligava pelo delivery, o supermercado entregava na porta da minha casa, eu fazia o pagamento pelo cartão e tinha ali garrafas de bebida para a semana toda. Eu cheguei a ter minhas pernas travadas. Eu cheguei a ligar para uma ambulância para ir me buscar em casa, porque eu não conseguia me levantar. Eu não tinha forças para levantar do papelão em que eu dormia no quarto. Eu não tinha forças. O meu sangue, o sangue que corria nas minhas veias, ele já estava num tom marrom escuro. Tamanha era o meu grau de intoxicação. Entre os anos de 2016 e 2017, que foi o ano no qual eu fui mais ladeira abaixo ainda, que eu senti o gosto, não senti somente os meus pés atolados na lama do fundo do poço, mas eu senti o gosto da lama aqui, porque eu cheguei no final do que eu achei que fosse da minha vida. Eu achei que essa seria a jornada final, que eu iria morrer naquele ano, porque eu já não tinha mais forças. Eu estava sucumbindo, eu estava bebendo dentro de casa, eu não saía do meu quarto, eu não me alimentava, eu nem sequer bebia água. Eu fiquei fazendo isso por quase 1 ano. Esse foi meu fundo do poço. Quase 1 ano, gente. E minha família chorando. Mãe, irmãos, todos eles preocupados. Ex-esposa também. Por que não? Minha filha, que na época não tinha pleno entendimento disso, porque era novinha. Eu garanto que se ela tivesse a idade que tivesse hoje, e se Deus me livre e guarde isso acontecesse na minha vida, se isso estivesse acontecendo hoje, ela seria a primeira a me pegar, me tomar pelas mãos e falar: pai, vamos sair dessa, eu não quero que o senhor se meta mais nesse caminho, vamos, olha aqui para mim, olha dentro dos meus olhos, o senhor vai sair daí, eu tenho certeza. Mas não, era ela novinha, ela era muito novinha, então ela não tinha. Mas eu tô falando isso, gente, eu tô falando de 7 anos e meio atrás, por isso que eu quis contar minha história para vocês. O álcool, ele mata aos poucos. A minha história foi essa. Meu primeiro contato com o álcool foi na juventude. A gente começa assim, né? Quando é jovem, sai para experimentar, acha que não vai dar em nada. Tem aqueles momentos de curiosidade com os amiguinhos, começa a beber aos finais de semana. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que quando você tem uma predisposição genética para isso, o teu risco de dependência aumenta. Ou seja, se o seu pai é alcoólatra, ou se o seu avô, bisavô forem alcoólatras, você já carrega na tua veia, você já tem esse gene na tua veia, essa predisposição. Só que você não se atenta a isso, porque se você não tem pessoas ao teu redor prontas e preparadas para abrir os teus olhos para essa maldição que está prestes a acontecer na sua vida, você simplesmente se deixa embalar e as coisas vão acontecendo, e quando você menos espera, você já é adulto e você está sufocado pelo álcool. Você já está dominado pelas forças malignas do álcool, e comigo foi assim. Depois que eu passei minha juventude, eu entrei na minha fase adulta e o álcool estava lá sempre presente. No começo eram os finais de semana, então, à medida que os anos foram passando, eu fui colocando o álcool, fui trazendo as garrafas, e garrafas de aguardente, tá? Não eram garrafas de cerveja, porque eu não gostava de cerveja, eram garrafas de aguardente que eu trazia para dentro da minha casa e deixava escondidas.
Essas garrafas faziam parte da minha vida, fizeram parte da minha vida durante muitos anos mesmo. Eu tentava disfarçar das pessoas que estavam ao meu redor, das pessoas que eu amava, independente se eram épocas em que eu era casado ou se eram épocas que eu estava morando com a minha mãe, nesses intervalos, quando eu voltava para casa para não ter que pagar aluguéis caros. Eu tentava disfarçar, chupando bala, escovando os dentes. Mal a gente sabe que isso não adianta nada, gente. Aí isso não adianta nada. Você querer esconder uma coisa do qual você é dominado, o teu comportamento muda, o teu semblante muda, as tuas palavras mudam, as tuas atitudes mudam, o teu cheiro é diferente. Então não adianta você querer esconder algo de alguém, porque tá ali, é perceptível, é notório. Você se transforma em um outro alguém e a pessoa que tá ao teu lado ali, sobretudo aquela pessoa que te carregou no ventre por 9 meses, ela sabe verdadeiramente quem e como você é. Então não adianta nada você tomar a sua bebidinha ali no teu quarto, você tomar o seu copo de cachaça ali no quarto e chupar uma bala, escovar os dentes. A tua mãe sabe quem você é. Ela sabe quem ela colocou no mundo, ela sabe aquele momento que você tá diferente. Se você tem a oportunidade, se você tá me ouvindo agora, enquanto eu estou contando essa parte de quando eu estava no fundo do poço, presta bem atenção. Se você ainda tem lucidez para ouvir, para entender, para captar minha mensagem, presta muito bem atenção, porque ainda dá tempo. Se você causou prejuízos só para você, prejuízos na sua saúde, prejuízos na sua mente, prejuízos na sua reputação, ainda há tempo. O mal pior não aconteceu. E não deixe que ele aconteça, porque você é capaz de permitir que isso não aconteça. Só depende de você, só depende de você querer, só depende da sua força de vontade. É lógico que enquanto o grau é muito maior, quanto é mais grave a situação, você precisa, como eu precisei, de uma internação. Eu fiquei 90 dias internado, eu fiquei 90 dias numa clínica, desde o dia 20 de setembro de 2017 até o dia 21 de dezembro de 2017, foram 91 dias internado numa clínica. E foram os dias mais doidos que eu já passei na minha vida, uma internação. Quem nunca passou por uma internação, gente, não tem ideia do que é aquilo. Você é levado embriagado porque você quer tomar o seu último gole, quer fazer ali a sua despedida. Você não lembra como você chegou no quarto, de repente você acorda num lugar, você tem alguém dormindo numa beliche com você, à tua frente ali uma televisão já começa a sintonizar o primeiro canal da manhã, que é o primeiro noticiário, ali do seu lado tem outra beliche com 2 pessoas, 2 homens que te cumprimentam. Depois você sai, vai tomar café da manhã na capelinha religiosa, que também serve como refeitório. E aquela primeira vista nunca mais sai da sua cabeça, é uma vista que te impacta. Você se depara ali com 70, 80 pessoas que, além de pessoas com dependências do álcool e drogas, existiam também pessoas com doenças, com problemas mentais. Nós estávamos todos juntos e misturados ali. Era uma clínica mista. E foi lá onde eu fui parar. Sabe por quê? Porque eu cheguei num ponto na minha vida em chegar para 2 pessoas da minha vida, que não convém falar delas, não convém citar nomes, e muito menos o grau parentesco que eu tenho com elas. Mas eu cheguei num belo dia, ainda no mês de setembro mesmo, 2 dias antes de eu ser internado nessa clínica, eu batia na mesa assim da cozinha: pelo amor de Deus, me levem para uma internação, eu não quero morrer do álcool, eu não quero ser encontrado bêbado. Pelo amor de Deus, me internem. Eu não quero que a minha filha saiba que o pai dela morreu de cirrose. Eu não quero dar esse desprazer para minha filha. Eu quero que a minha filha tenha em mente, tenha na lembrança dela, que ela tem um pai inteligente, que ela tem um pai que ela admira, que ela tem um pai que lê cerca de 20 a 25 livros por mês. Um pai dela que é todo certinho, um pai dela que é muito polido, um pai dela que não fala palavrões, mas
que estava ali sendo destruído, consumido, estava sendo despedaçado por essa doença maldita. Eu não queria isso para mim. Essa foi a minha gota d'água quando eu esmurrava aquela mesa ali na cozinha e falava: me internem, pelo amor de Deus, eu não quero, para mim já deu, eu estou bebendo de uma forma forçada, eu não quero mais isso, me internem, pelo amor de Deus. E conseguiram minha internação. 2 dias depois, me levaram no carro de uma certa pessoa e eu fui até lá. E a minha despedida, daqui da cidade até onde eu moro lá, são 1h40. Sabe qual foi a minha despedida? Eu só pedi uma garrafa de vodka. Eu tomei uma garrafa de vodka em 1h40, que foi a minha despedida. Eu poderia também ter morrido no trajeto. Mas aí eu pergunto para vocês: quantas vezes Deus não me livrou da morte? Quantas vezes Deus não deixou que eu me acidentasse, não deixou que eu cometesse besteiras, não deixou que eu atentasse contra a minha própria vida, porque a minha mente era bombardeada por pensamentos dessa natureza? Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Isso só pode ter uma explicação. Foi aí que começou o meu caminho da retomada. Nenhum vício surge da noite para o dia. O álcool, ele pode ter começado como algo social na minha vida, ou numa forma de como lidar com meus problemas, mas aos poucos ele passou a ser uma necessidade para mim. E isso era o início de uma grande armadilha. No começo a gente fala: eu vou beber socialmente. No início, beber era uma coisa casual, fazia parte das reuniões de amigos, encontros na praça, e tocar um violão, momentos de descontração. A gente nunca imagina que um hábito tão comum desse pode vir a nos dominar. Eu sempre carreguei, pessoal, muitas dores não resolvidas aqui dentro do meu coração. Então, cada gole era um alívio temporário. Cada gole que eu tomava era um alívio, mas eu não sabia que cada gole que eu tomava estava me empurrando de encontro a um abismo e que eu estava prestes a descer ladeira abaixo. É assim que o vício começa, pequeno, discreto, até que ele se torna uma corrente invisível que nos prende. E eu não percebia que ele estava me prendendo. Antes de alcançar a minha vitória, é importante revisitar esses momentos que nos levaram ao início do vício. E essa minha reflexão não busca reviver a dor, mas compreender as circunstâncias que contribuíram para o meu alcoolismo. Então, por isso, meu desabafo com vocês. Muitas vezes o álcool ele surge como uma tentativa de preencher vazios emocionais, de lidar com traumas ou escapar de problemas. A cultura, as amizades e os ambientes frequentados tiveram um papel significativo no início desse meu hábito. Tiveram sim. A gente não começa a usar sozinho. Na época eu não percebia que estava me destruindo aos poucos. Cada gole parecia um alívio, mas no fundo era uma prisão disfarçada. Mas aí veio a minha retomada. Depois que eu pisei no fundo do poço, depois que eu me atolei até a boca, que eu senti o gosto da lama do fundo do poço, o próximo caminho a seguir seria a escalada, seria olhar para cima, ver aquela luz que lá estava e fazer o meu caminho de retomada. Sabe por quê? Das duas, uma. Ou você anda ajoelhado com o inimigo, ou você olha para cima em busca de um amigo. E durante esse tempo que eu fiquei na clínica, durante esses 91 dias que eu fiquei na clínica, os 14 primeiros dias são os piores dias. É
é um turbilhão, é uma coisa louca. Você, ao mesmo tempo que você está se desintoxicando, você está ali rodeado de pessoas que você não conhece, rodeado de pessoas que têm problemas mentais. As pessoas conversam com você da forma delas, do jeito delas. Elas têm muita necessidade de colocar a mão, de pegar no teu cabelo, de pegar na tua roupa, pegar no teu ombro, de chegarem perto de você, de falarem coisas. Elas pressionam aquelas pessoas que são novas ali. Elas balbuciam coisas que você não entende no começo. São doentes mentais. E outras pessoas também que, de certa forma, me ajudaram muito, que eram aqueles que já estavam limpos há mais tempo ali. Já se encontravam limpos, né, da sua dependência ali do álcool ou até mesmo de drogas. E foram essas pessoas que foram conversando comigo, me explicando o processo, como ia acontecer. Se vocês tivessem noção de como eu sofri nessa clínica, os meus 2 pés, a parte de cima dos meus pés, chegaram a ter bolhas d'água nos 2. Foi ao mesmo tempo. Isso foi um processo de desintoxicação. Bolhas que tiveram 3 dedos de altura, por uns 5 dedos assim mais ou menos. Eram bolhas que tapavam toda a parte de cima dos pés. Então o doutor me explicou um dia que ele foi visitar na clínica, que ele viu meus pés, que aquilo era uma espécie de processo de desintoxicação, que ela estava acontecendo de cima para baixo. A sua cabeça fica muito louca, você não come, você não toma água, você não raciocina direito, você não pensa direito, você treme, você só vai querer pensar em comer alguma coisa ali no 5º, no 6º dia, porque livre do álcool lá na clínica, isso vai te dar uma fome, porque de certa forma o álcool, né, mesmo que seja aguardente, as bebidas fortes, elas têm uma reserva de energia. São bebidas que têm valores energéticos também. Então por isso que a pessoa que bebe bastante, ela, dependendo do grau que ela se encontra, ela come pouco, porque a própria bebida sustenta de certa forma. E, gente, é triste quando você tenta comer alguma coisa e tuas mãos ali trêmulas não conseguem acompanhar, você não consegue colocar sequer um pouco de arroz com feijão ali na sua boca, e você olha ao seu redor, você só vê pessoas desconhecidas, pessoas que também sofreram daquele mesmo jeito que você estava sofrendo, umas mais, outras menos. Mas eu tive o prazer, eu tive o dom, graças a Deus. Deus colocou no meu caminho pessoas boas que vieram me acolher, que me disseram: Éder, cara, isso vai passar, tenha paciência, isso passa. E para onde quer que eu olhasse dentro dessa clínica, os muros eram altos, os portões eram altos, então as visitas eram aos finais de semana e a familiar só podia ir uma vez por mês, né, para poder levar as guloseimas. Então, um sábado de cada mês era para quem tinha o nome que começava com a letra ímpar, e o outro domingo seguinte era para quem tinha o nome que começava com a letra par. Então, as 3 visitas que eu tive lá, durante os 3 meses, a minha família foi até lá. Eles foram até lá. Me levaram sacolas e sacolas de bolacha, de biscoito, de salgadinhos, de bala. Eu comia muito açúcar na clínica, então eles me levaram pacotes de açúcar. Eu tenho hipoglicemia, né? É o inverso da hiperglicemia. Então, assim, eu preciso de açúcar para o meu organismo, para que eu possa estabilizar. E lá na clínica, eu me sentia eternamente grato por uma coisa. Prestem muita atenção nisso que eu vou falar, prestem bastante atenção. Gente, a maior riqueza que a gente pode ter na vida, uma coisa que dinheiro no mundo nenhum compra. Por mais que você tenha todo o dinheiro, todas as joias, todas as riquezas do mundo, nada, absolutamente nada nesse mundo vai comprar, vai pagar uma coisa em você, que é a sua lucidez.
Se você não tem lucidez, você não aproveita as coisas. Se você não tem lucidez, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como estão as coisas ao seu redor. Então, se tem uma coisa que eu também agradeço muito a Deus, além de ter poupado a minha vida, é de não ter afetado a minha lucidez. Eu desejo que você fique bem, eu desejo que você fique em paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente a sua saúde e acredite, vai dar tudo certo, basta você querer. Quem tem que dar o primeiro passo é você, tá bom? Acredite em Deus, Ele tem coisas boas para sua vida. Deus tem maravilhas para fazer por você, só que você primeiro precisa se ajudar. Tá bom? Então, um grande abraço, fica você com Deus, pensa com carinho, bastante carinho naquilo que eu te disse e força, irmão, força, irmã, você é capaz, você consegue. Deus te colocou aqui nesse mundo, Ele tem um propósito muito grande na sua vida e Ele vai te honrar com o nome dEle. Basta que você queira, basta que você aceite Jesus como seu único Salvador e as portas do reino se abrirão para você, tá bom? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.